Olá, seja muito bem-vindo ao canal Entre Costas. E eu sou o Henrique Trajano, de Moraes Costa. Estou aqui com Carlos Henrique Costa, muito bom ter a sua companhia. Sou cardiologista, pai do Henrique e da Marina também. E eu sou a Marina Costa, psicóloga clínica. E hoje o Álvaro Lages está entre costas. Tô entre costas. Não sou Costa, mas sou Henrique também, igual vocês dois. Álvaro Legal. Henrique Dias Lages. Ai, que doideira. Que alegria, né? Uma alegria ter o Álvaro conosco. E o Álvaro é o seguinte, primeira vez que eu vi o Álvaro, o que me conectou com ele, a alegria do Álvaro. É contagiante, vocês vão conferir como o Álvaro, que é maestro de ambientes, ele vai falar um pouquinho da história dele, como ele consegue elevar o nível da nossa conversa e tornar essa conversa bem alegre, descontraída. Isso é bem legal. Com certeza. E ninguém melhor para apresentar o Álvaro do que o próprio Álvaro. Quem é Álvaro Lages? Como o Dr. Carlos falou, eu sou maestro de ambientes. Sempre que eu falo isso, as pessoas fazem essa cara de assim, que legal, hein? Que é isso? E não sabe o que é, porque visivelmente é uma profissão inventada. O que eu faço da vida é mudar a frequência dos ambientes, mudar a vibe. Né? Então tá denso, eu deixo mais leve, tá confuso, eu deixo mais claro, tá deprê, eu deixo mais alegre. Eu trabalho há mais de 20 anos, 25 anos, misturando a linguagem da música, da palhaçaria e da improvisação a serviço da conexão humana. Então, nesses anos todos trabalhando com arte, uma época que entrei em crise, porque eu via os amigos montando aqueles espetáculos lindos para ganhar prêmio, e aquilo não me tocava. Para mim, assim, o arrojo da coisa era o suficiente para tocar o outro. Eu não estava interessado que ele ficasse lindo o espetáculo. Estava interessado em conectar. Então, na hora que eu entendi que a arte na minha vida não era fim, era meio, cara, eu tirei um King Kong das costas. Eu falei, porque eu estava falando, acho que eu não sou artista. Aí eu entendi, mas a arte na minha vida ela não é fim. Ela é meio para gerar conexão. Eu cheguei à conclusão que meu objetivo de vida é ir dormir todo dia um pouquinho mais Álvaro Lages do que eu acordei e poder proporcionar isso para quem eu encontro. E é muito, muito importante, na verdade, isso para mim, que sou médico, para o meu pai também, que é, e para a Marina, que é psicóloga, porque é o dia inteiro a gente fazendo conexão. Se acaso a gente não fizer a conexão com o paciente, fica fake, fica péssimo, né? Então, é o dia inteiro a gente se conectando. E todo mundo já teve a experiência de não se conectar com algum médico, com algum psicólogo, né? Que é uma pessoa muito técnica, que não tá na mesma frequência que você, né? A pessoa chega... Precisa da arte, né? Sim. Pra fazer essa conexão. A pessoa chega chorando, você fala, não, então o senhor tem uma depressão, a gente trata com inibidor seletivo da recaptação de serotonina, toma de manhã, tá bom? Tchau. Esquece que a gente trata pessoas, né? Não trata doença. Trata pessoas. Interessante essa questão, que o médico, a nossa formação médica, muitas vezes, ele é focado na doença. Ele é focado na doença. Então, é como você falou, faz o diagnóstico da doença, prescreve o remédio para a doença, mas esquece da pessoa que está ali na frente, então a gente muitas vezes não se conecta. E aí, até nesse sentido, a nossa formação, a gente aprendeu a se comunicar desse modo. Então, em aulas, mesmo congresso, como é que a gente faz? É monótono. É monótono. E aí, uma das coisas que eu gostei muito de conhecer o Álvaro é como ele se comunica. Que é exatamente fazendo essa conexão, né, com a pessoa. E eu, no início aqui das mídias sociais e tal, quando vocês forem ver os primeiros vídeos, aliás, recomendo que não vejam, porque é sisudo, é aquele coisa monótona, como se eu estivesse dando uma aula num congresso. E não conectava com as pessoas. Então, e é engraçado que você vai nos congressos de medicina, hoje em dia tem mudado um pouco, mas é chato. É chato. Você sai de lá cheio de informação, mas esquece também rapidinho, porque a memória ela é feita de emoção e atenção. Então, não prende atenção e não tem emoção. Você esquece rapidinho de todo aquele conteúdo importante. O cara pode ser a sumidade, mas passa de um jeito que não conecta, né? Mas eu acho que muito, principalmente dos médicos, ou quem convive no hospital, por exemplo, coloca isso como uma forma de proteção, né? Só que pra gente se conectar com outro, a gente precisa de vulnerabilidade, né? Chegamos num ponto que eu amo, porque a gente protege porque dói.
Sim. Verdade seja dita, você vai... O médico perdeu um paciente. Exato. Você vai atender alguém que você já vê que tá numa situação... Te dói. Aí você se blinda. Você se anestesia, né? Usando linguagem médica, você se anestesia. Anestesia é incrível para não sentir dor, mas você também não sente a vida. Esses dias eu fui no dentista, voltei em casa, eu tive que esperar para almoçar porque eu não senti o gosto da comida. Incrível, não senti a dor aqui, mas também não senti o gosto da comida. Perde a graça. Perde a graça. Então é um preço, né? Que a gente... Mas é interessante que o Álvaro, então ele já falou um pouco pra gente, ele já falou que ele transitou da palhaçaria até o movimento hippie aí, né? Queria saber como que foi essa infância, então. Tá. Adorei. Minha infância, eu sou de Minas, né? E aí, pegando as referências, pai e mãe. O meu pai é da roça. É de uma cidadezinha desse tamanhozinho, chama Dom Joaquim, fica ao lado de Conceição do Mato Dentro, que é bem maior do que Dom Joaquim, então vocês calculam. E com meu pai eu aprendi o gosto pela simplicidade. Meu pai era um cara muito simples, não era simplório, era arrojado, assim, né? Estudava, conversava bem, mas ele tinha o prazer de sentar e bater papo. Ele tinha uma clareza assim o que importa nisso aqui? O resto é ruído. Então, dele eu herdei esse gosto e cresci indo para Conceição do Mato Dentro e para Dom Joaquim. Todo feriado que tinha, todo fim de semana eu ia. E essa coisa de brincar pé no chão, para mim sempre foi muito de comer um torresmo, sabe a música do Gil, né? Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Me identifico um pouco com aquilo. Do outro lado, a minha mãe, que é doidona no bom sentido da palavra, assim. Eu cresci com a frase em casa, minha mãe falava, aqui em casa só tem um relógio, que é o relógio biológico. Come a hora que quer, come a hora que tem fome, dorme a hora que tem sono. Então, minha mãe dava muita liberdade no sentido de Benjamin Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, muito no sentido de quer fazer, faz. Assume seus B.O. Então, a frase que eu cresci muito da minha mãe era administra sua vagabundagem. Porque às vezes eu falava, mãe, nossa, hoje eu não vou na aula. Não. Aquela aula ali não faz sentido. Ela falou, você sabe o que faz sentido, o que não. Quero nota. Agora, o interessante é que é o oposto do que a gente tem visto no nosso dia a dia, né? Que hoje em dia a criança ela tem hora para acordar, hora para comer, hora para descansar, hora para dormir, hora para ir no banheiro. Hora da academia, hora do estudo, hora né? Atividade, um monte de atividade, fica com aquela rotina, né? O dia todo divididinho, né? E aí a gente se torna um ser humano útil. Amo Manuel de Barros, que ele fala, um alicate é útil, um serrote é útil, uma parafusadeira é útil, uma poesia não é útil. Mas ela também não é inútil, ela é desútil. A gente está perdendo a nossa desutilidade, né? Poética. É a alma, né? A gente virou funcional, a gente virou uma pecinha na engrenagem. Pra quê? Pra quê? Né? Porque viva cada dia como se fosse o último. Uma hora você acerta. A gente não vai sair vivo dessa. E quando vê, a gente tá só... Hamster. Falamos do Skinner aqui antes de começar a gravar. Estamos igual os hamsters na rodinha correndo. A gente não tem mais ócio, né? Principalmente com as telas, com o celular, não tem mais ócio. E essa rotina engessada da criança poda o que a criança tem de mais fértil, que é a criatividade. Né? E se não é na infância que a gente vai estimular essa criatividade, na vida adulta já é muito mais difícil. Cara, não é à toa que o radical é o mesmo, né? Criatividade, criança, né? É a época que a gente cria. A base do trabalho que eu faço, assim, por onde eu vou, é o brincar. Eu desenvolvi uma técnica que eu chamo de brincafication. Que a base do trabalho é brincar. E o ponto de partida é, primeiro, você não precisa ensinar. 100% das pessoas têm isso no repertório. Vamos ver as próximas gerações. Mas até então, todo mundo já brincou um dia. Né? E na hora que você brinca, você experimenta um mundo novo, você recria, você é livre. Porque contaram uma história pra gente e a gente acredita nela. Quando você brinca... Eu lembro uma vez eu vi uma charge que era um cara na cadeia lendo um livro. E aí o pensamento dele estava fora da cadeia. Estava ali. Então quando a gente brinca, a gente não sucumbe à dura realidade. Você fala, eu consigo gerar uma nova realidade. Em que momento? Porque eu lembro, na minha infância, eu adorava brincar. Mas em algum momento da adolescência ali,
pensava assim, não, tem que ser adulto, né? Em que momento você acha que o adulto para de brincar? Ai, muito bom. Amo isso. Essa é uma pergunta que eu faço muito quando vou dar workshop, palestra. Geralmente, a resposta, assim, tabulando as respostas que vem, é no momento em que a vida passa a ser dividida entre útil e inútil. E aí, equivocadamente, a gente coloca o brincar na prateleira do inútil. Não, definindo aqui definições segundo o IPDL, que é o Instituto de Pesquisa Dias Lages, que sou eu mesmo. Útil é tudo aquilo que tem uma recompensa no final, que é muito bom ter feito, não necessariamente é bom fazer. Por exemplo, coisas úteis. Pagar boleto, fazer o almoço, levar filho na escola. É muito bom ter levado o filho na escola. É bom levar. Tem dia que é uma delícia, você vai bater um papo, tem dia que é um inferno. Então, prateleira do útil é aquilo que é muito bom ter feito, não necessariamente é bom fazer. Pode ser bom, pode não ser. Inútil. Para mim é sempre a hora que você é sequestrado de você mesmo. Assim. Cheguei no dentista para consulta às 2h, atrasou, só você atendido às 3h. Aquela 1 hora, 1 hora menos de vida que... E às vezes é a gente mesmo que sequestra a gente, né? 1 hora de Instagram, você foi para fora. Aí o que eu trabalho muito é com esse caminho do meio, que é o desútil, do Manuel de Barros, que é quando a gente coloca prazer, presença e poesia, os 3 P's, né? Tanto no útil quanto no inútil. Aí você subverte a ordem do universo. Agora, o que é engraçado é que a gente já vê o desequilíbrio, né, da vida, porque a gente está o tempo todo em busca do prazer. O tempo, segundo Freud, né, é o que movimenta a nossa vida. Realmente, assim, dá um prazerzinho ficar no Instagram, mas é um prazer pequeno, né? É um prazer vazio, na verdade. Vazio, frustro. E é interessante que a poesia, a arte, causa um outro prazer que perdura. E você continua vivendo aquela experiência depois, né? Você vai no cinema, você vai num teatro, você volta a viver aquela experiência, inclusive com outros olhos. Você volta num livro, você volta a ter aquele... Você nunca leu o mesmo livro 2 vezes. E como é interessante, falando da criança, né, como a gente precisa acolher a nossa criança interior. E o que você falou aí, e é interessante, Álvaro, o Entre Costas aqui tem coisa que está surgindo que nós nunca conversamos em casa. Que demais. Então, isso que você falou, nós nunca falamos. E eu passei pela mesma questão. Eu lembro da minha avó falando para minha mãe, falando, o Carlos, ele parece adulto, ele é uma criança. Mas eu também, ele né? não brinca. E aí tem uma questão genética e comportamental, né? Porque eu aprendi assim, ensinei eles a ser assim. Então, como é que a gente faz essa conexão com a nossa criança interior e mesmo sendo adulto, né, que trouxe esse peso, perdeu muitas vezes até a criatividade e o prazer de brincar, né? Como é que a gente faz essa reconexão com essa nossa criança interior? Boa pergunta. Cara, eu acho que a bola que o Henrique levantou do prazer, desse prazer com P maiúsculo e prazer com P minúsculo, a gente está vivendo uma era que o olhar para dentro ele está desaparecendo. A gente está... E acho que é fundamental olhar e reconhecer, começar a separar aqui dentro, assim, o que é prazerzinho, o que é prazerzão, o que é um prazer de é isso que você falou, nossa, eu acabei de sair do cinema, arrepio, né? De um prazer, eu tive um professor de palhaçaria chamado Alberto Gauss, que ele falava que era o prazer ativo e prazer mórbido. Tem um que ele está funcionando como uma anestesia, tem outro que ele está te alimentando. Você só vai ter essa resposta olhando para dentro. Então, buscar, porque aí você encontra você, que foi uma criança considerada uma criança adulta. Tinha um prazer ali, porque aí vem um monte de camadas, né? Para ser criança você tem que estar tombando banca de revista, tem que estar... E às vezes você devia ter um prazer em, sei lá, brincar de organizar coisas, ou encontrar que lugar é esse que foge do olhar do outro, que é o olhar seu. Internamente você vai saber aonde, o que que... E aí acho que uma pergunta boa é assim, o que eu poderia ficar fazendo o tempo inteiro sem receber? Exatamente. E que seria difícil de me tirar daquilo.
Aí a gente entra em contato com esse brincar que às vezes vai ser brincar de organizar as coisas, às vezes vai ser brincar de desenhar, às vezes vai ser brincar de... Eu era hiperativo, né? De quebrar a casa inteira e destruir os brinquedos e depois montar outras coisas. Eu lembro de um show do Toquinho, ele falou que o que eu mais gosto de fazer é tocar e cantar. E ainda vocês pagam para me assistir, então tá tudo certo, né? Mas eu acho que aí você falou de descobrir o sentido da vida, né? Uhum. E aí quando você fala da questão do útil, no meu caso, o meu foco era estudar para ter boas notas e ter o reconhecimento do outro, da minha utilidade, né? Nossa, você já me deu uma dica para continuar respondendo a pergunta, que é talvez um outro termômetro para ajudar, assim, esse prazer, ele está no fim ou ele está no processo? Uhum. Porque essa falácia que a gente vive, assim, de passar uma vida esperando... Eu vou ser feliz quando tal coisa acontecer. O prazer tem que estar no gerúndio. Eu estou sendo feliz. Eu não vou ser feliz. Se eu não estou sendo feliz e se eu não aprendi a estar sendo feliz, não vai chegar um dia que vai acontecer uma mágica. Eu passei uma vida inteira não sendo feliz e aí hoje eu fiquei feliz. E aí não treinei? A gente precisa aprender a recompensar esse processo. Então, aproveitar o processo, né? Porque a gente fica só esperando o fim, fica só esperando a recompensa, igual você falou desse mecanicismo, né? É só a recompensa que vale a pena. Não, o processo tem que valer a pena. E a vida acontece no processo, né? E o processo, ele vai estar lá. Então, acho que mais do que... Nossa, eu vou esperar o processo ficar legal. Não, o que eu falo muito como brinkification, que é essa teoria que eu criei. Não importa o que, importa o como. O que é dado? Vou estudar, eu quero ser médico. Vou estudar, vou fazer residência, vou ter meu consultório, vou atender na rede pública, sei lá o quê. O que está ali é dado. O como, você tem 100% de autonomia. Assim, se você vai fazer aquilo chibatando ou encontrando prazer. Eu lembra aquele livro Tom Sawyer? As Aventuras de Tom Sawyer? Tinha um episódio que é a avó dele, manda ele pintar a cerca. E aí passa o Huckberry, o amigo dele, fala, ô Tom, vamos ali nadar, vamos pescar. Ele fala, ele tem uma sacada, né? Pé da vida, domingão, tá lá pintando a cerca. Ele fala, não posso, cara, tô fazendo uma coisa muito importante. Falo, não, Tom, mas... Pô, não, isso aqui é para poucos. Vai lá nadar, vai fazer essas coisas corriqueiras. Eu tô aqui pintando a cerca. Como é que é? Não, isso aqui é para... Ah, não, me deixa pintar também. Ele falou, não, isso você não dá conta. Eu te pago. E aí ele recebe, ele ganha uma moeda para que o outro pinte a cerca para ele. Ou seja, o que é dado? Pintar a cerca. O como... E só fez isso porque ele acessou o modo brincar, que ajuda a enxergar por outra perspectiva. O Pink Floyd, Dark Side of the Moon, ajuda a enxergar o lado escuro da lua, que a gente não estava vendo ali, que sempre teve ali, mas a gente não estava vendo. E aí você muda esse como está na nossa mão. E aí acrescenta o porquê, né, que vai além. Exato. Não é o resultado de uma nota, não é o resultado financeiro, mas é o propósito de cuidar de pessoas, de estar levando uma mensagem, conectando com pessoas. Né? Eu achei muito interessante que você falou da felicidade no gerúndio. Uhum. Porque eu atendo muitas pessoas, às vezes em quadros emocionais difíceis, e elas ficam imaginando quando eu vou chegar, né? Sim. Quando essa fase difícil vai passar e eu vou voltar a ser feliz. Né? É difícil isso. Mas, às vezes, nesse momento, a pessoa idealiza a felicidade como esse lugar onde eu não vou mais ter problema, onde eu não vou mais sentir os outros tipos de emoção. Então, eu quero saber de alguém que veio da palhaçaria, como que é estar sendo feliz? A primeira coisa, e é isso que você falou, é valioso demais, é entender que o perrengue vai vir, que você vai acordar com um dia sem vontade de botar o pé para fora e entender que isso faz parte da felicidade. Opa! Então vamos desconstruir aquele lugar ideal para um lugar que a diferença é tô aderente a isso. Tô presente. Para mim, acho que a palavra é presença, porque aí tudo muda. Quando você está presente, você pode tomar um sorvete sem sentir o gosto e você pode tomar o mesmo sorvete. E aí isso, inclusive, para os perrengues.
Porque ser inteiro no perrengue, ele fica menor. Quantas vezes eu lembrei de uma da minha mãe. Minha mãe tinha pavor de dentista. Hoje eu tô que falo de dentista. Né? Mandar um abraço pro Dr. Roberto. Minha mãe tinha pavor de dentista e sempre que ela ia arrancar um dente, ela passava uma semana chorando, sofrendo por antecipação. E chegava lá, arrancava. Lá era sempre mais de boas. Então, se a gente tá presente, a dor é menor, né? Às vezes a antecipação da dor é maior do que a dor de fato, né? O Yogananda, não sei se já leram aquele autobiografia de um yogi, ele conta a história do mestre dele, que a mãe do mestre dele falava, tem um fantasma no quarto ao lado, e era um pavor para ele. Então um dia que ele foi lá e acendeu a luz. Então a felicidade para mim, a presença te possibilita acender a luz e ver que se tem um fantasma você vai fazer alguma coisa, se não tem, como foi o caso, acabou, um transtorno daquele tamanho desaparece. Que legal. E você sabe que eu tive um paciente, um caso, exatamente que ele acreditava em fantasmas. E eu aprendi muito com ele, porque antigamente, quando alguém morria na família, o velório era na residência. Fui em várias, do meu pai. E aí ele faleceu a avó, e ele achou que tinha fantasmas na casa, assombrações e fantasmas, né? E a estratégia que eu usei foi, olha, toda vez que você achar que é um ruído produzido pelo fantasma, vai checar. Como você falou, vai acender a luz. E ele foi se expondo gradativamente. E um dia, a ideia era, ó, você tem que olhar no olho do fantasma, porque aí o fantasma vai embora. Ele ouviu um ruído na cozinha. Tentou acender a luz, apagar, não funcionou a luz. Falou, bom, agora ou é fantasma ou é ladrão. Aí ele pegou um pedaço de pau e foi para a cozinha. Chegou na cozinha, ele ouviu um estrondo, que era a geladeira degelando porque a luz tinha acabado. E ali ele foi curado da história do fantasma. Acendeu a luz. Falei, motor de geladeira de madrugada dá um susto mesmo. Né? Dá um susto mesmo. Bem interessante, né? Como é importante, então, levar luz a essas questões que muitas vezes são fantasmas, né? A pessoa fabrica ali a ansiedade, o estresse, fica imaginando essas dificuldades todas. Né? Porque o medo faz com que a gente não entre em contato. Isso. E entrar em contato, por mais contraintuitivo que seja, é melhor do que qualquer dor. Melhor do que, claro que é melhor do que qualquer dor. É menos doloroso do que qualquer dor. Muitas vezes o medo que não enfrentamos se torna o nosso limite, nosso cárcere. Paralisa. Eu costumo falar para os pacientes que muitas vezes a gente tem nossos quartinhos, onde a gente vai jogando as coisas ao longo da vida. É um quarto escuro, é um quarto bagunçado, é um quarto que a gente nem sabe direito mais o que tem ali. E o papel do psicólogo é esse de eu vou pegar na sua mão e a gente vai juntos acender a luz e organizar esse quartinho, né? Tudo que você jogou para debaixo do tapete, a gente vai olhar e vai organizar. Então me lembrou muito. Assim. Agora, um dos maiores medos, principalmente da vida adulta, é o medo do ridículo, né? De passar vergonha, de ser ridicularizado, de ser humilhado. Mas o Álvaro tem uma coisa na biografia dele que ele fala o tempo todo, que é palhaçaria. Eu queria entender um pouquinho melhor o que é palhaçaria, qual que é a diferença palhaçaria e palhaço. Outra pergunta, você já vai respondendo. Tá. Quem é pelanca? E a terceira pergunta, e depois eu recapitulo se precisar. Vai precisar. Não é problema. E a terceira pergunta é, o palhaço, ele tem medo de passar vergonha? Então vamos primeiro. O que é palhaçaria? Palhaçaria, né? É um termo que a gente usa para explicar essa arte de palhaço. Igual o que é medicina, a arte do médico ali. Isso é incrível e eu recomendo, assim, acho que 100% das pessoas deveriam passar por um curso de palhaço, que seja na vida. E palhaço nunca está pronto, é para sempre. Você começa, você não termina. Acho que como qualquer estudo, né? O perigo está que a gente acha que está pronto. O palhaço fica evidente que você nunca está pronto. Consiste em, assim, a grosso modo, tem 1000 escolas, 1000 caminhos, mas a grosso modo, um lugar onde todas as linhas vão se encontrar, você entra em contato com o seu ridículo. Primeira coisa, né? Que na psicologia talvez vai chamar de sombra, né? Tem outros nomes, mas aquela parte sua que você varreu a vida inteira para debaixo do tapete,
mas que também é Álvaro. Aquele Álvaro que eu não gosto de mostrar. Então, você vai fazer um curso de palhaço, você entra em contato. Primeiro ponto, então, integrar sua sombra. Aceitar assim, aquela parte ali que eu morro de vergonha de mostrar para os outros, também sou eu. Também sou eu. E, segundo ponto, eu dou cenourinha para ela, eu vou exagerar aquilo. E a cura tá nisso. Dói pra caramba, né? Dói pra caramba. Mas é extremamente curador, porque você passa a andar de mão dada com outro pedaço, você começa a estar mais inteiro. Então você entra em contato com o seu ridículo, passa a exagerar ele em cena e é dali que vem o riso. Porque você vê aquilo e aquilo é extremamente humano. Então você conecta o meu ridículo, ressoa o seu ridículo internamente e é como se você desse um colinho para o seu ridículo que... olha, tem mais escondido. Um pedacinho. O meu teor de Dr. Carlos aumentou um pouquinho. O meu teor de Marina aumentou um pouquinho. Então, é a questão da vulnerabilidade. Da vulnerabilidade. E você vai ficando, você começa a ficar mais atento ao que importa e o que não importa. E o ser humano, ele se fascina com o contraste, né? Esse contraste, ele devia estar escondendo isso daí, mas está me mostrando. Esse contraste ele gera fascínio e gera risada também, que é a quebra da expectativa, vem com risada, pode vir como susto, mas a gente chama o positivo, vem como risada. E como você não tem medo de mostrar como que perde esse medo de mostrar o ridículo? Você vai ter medo para sempre. Isso é uma coisa muito importante, porque senão fica parecendo... eu lembro uma vez, eu vi uma entrevista do Roberto Bolanhos, o Chaves, o Chapolin, ele falando, o Chapolin é um super-herói de verdade. Ele tem medo, ele é falível, ele não tem superpoderes. Batman, o Superman, não é um super-herói. Se ele é super, tá fácil. Então, esse medo vai estar para sempre. O medo de ridículo, eu tenho medo de ridículo. Vai mudando camadas. Você vai... sei lá, cebola, né, do Shrek, lá vai descascando as camadas. E você vai matando o chefão e passando de fase. Aquele ridículo lá de trás, aquele ali já incorporei. Tem um monte de outros que é eterno, né? O trabalho de autoconhecimento, mas a barriga vai doer, vai piscar. O medo vem. A diferença é que você entende que não vai te matar, você sobrevive. E mais do que isso, cada vez que você sai dali, você sai um pouquinho. Lembra que eu falei, meu objetivo é dormir um pouco mais Álvaro Lage do que eu acordei. Mas, de novo, é olhar o fantasma no olho, né? É olhar o fantasma no olho, porque isso, a recompensa que vem é o prazer, os dois prazeres que você trouxe, é um prazer com P maiúsculo, ser um pouco mais a gente. Uhum. Eu até arrepio de falar, porque você fala, caramba, porque é o que nos resta. Tem um amigo, Marcelo Cardoso, que ele fala muito sobre propósito, e ele fala, no final das contas, nosso propósito comum é morrer com integridade. E para isso a gente tem que ter vivido com integridade. Ter vivido integralmente, inteiro, né? E de onde veio a decisão de fazer um curso de palhaço? Olha isso, eu com 14 anos de idade, eu subi no palco a primeira vez com uma banda, tinha uma banda de punk rock. Lá na cidade do meu pai, Dom Joaquim, fui tocar numa área de camping. E naquele momento, assim, eu lembro, à noite, show aberto, área de camping, primeiro show. Woodstock. Era tipo um Woodstock tupiniquim mineiro. E aí eu lembro de eu tocar e o tempo e o espaço congelou. Sabe assim, eu tenho aquela imagem como se fosse um quadro na cabeça e eu sou muito atento aos sinais. Assim, eu olho muito para dentro, né, muito conectado com o que o mundo está querendo me mostrar. Ali eu olhei e falei, caramba, é nesse lugar que eu quero estar pro resto da minha vida. Eu quero estar em cima de um palco. Isso aqui me alimenta. Aqui, a gente tá falando do Mihaly, Csikszentmihalyi, do flow. Hoje eu entendo que aquele momento eu estava no estado de flow. Então, ali eu decidi, quero estar em cena. Sou taurino e entendi que eu tinha 14 anos. Eu falei, putz, eu tenho um 2º grau para terminar, uma faculdade para fazer, e se eu não virar como artista, eu vou ter que apertar a gravata e arrumar um emprego. E aí eu fiz publicidade, né? Fui fazer publicidade. Na faculdade, montei uma banda psicodélica, a gente tocava Secos e Molhados? Tipo Secos e Molhados, Mutantes. E aí, um amigo, o Chris, hoje em dia ele trabalha com jiu-jitsu, campeão europeu de jiu-jitsu, da Dream Art.
lá na Espanha. É dono da academia lá. E aí ele, que é palhaço de longa data, um dia pediu para fazer um show junto com a gente. Era meio performático o show. Falamos, vamos, bora, Cris. Antes de entrar em cena, ele olhou no olho da gente, falou, ô, véi, mineiro, né? Ô, véi, vocês não sabem de nada. Vocês é tudo clown. Eu falei, Cris, que negócio é esse de clown? Ele me puxa um nariz vermelho, daqueles de plástico antigo. Falou, isso aqui é o clown, é a menor máscara do mundo e a que mais revela. Quando você bota, você enxerga o mundo diferente, você vê as coisas diferentes, você age diferente. A primeira maquiagem ajuda, a próxima é por conta de vocês. E assim eu virei palhaço. 15 minutos antes de entrar para um show. E aí depois fui estudar, Mas então, eu nunca quis ser palhaço, nunca foi um desejo meu. Eu fui reconhecido como um palhaço. E quem estuda o Campbell lá, o chamado para aventura, né, como chama? Jornada do herói. Né? O herói está no mundo comum e em algum momento pinta o chamado para aventura. Pode ser um chamado tipo Alice, que vai atrás do coelho e cai no outro mundo. E pode ser, às vezes, é empurrado. Nesse caso foi isso. Fui empurrado para o mundo da palhaçaria e abriu um universo. Muito legal e interessante, mas tem mais uma questão aí, né? Quem é Pelanca? Cara, essa pergunta é boa, porque, olha, vulnerabilidade. Pelanca é o meu nome de palhaço. Eu comecei a estudar palhaçaria em 98, 99. E aí você aprende e vai refinando, ganha um nome. E a real, para mim, vou falar isso, talvez meus amigos palhaços, para mim, não é geral. Eu acho esse modelo, hoje em dia eu não uso nariz, né? O nariz, para mim, eu usei naquele vídeo que você viu, mas para mim ele virou PJ. Precisa que tenha um nariz, eu coloco, mas eu pessoalmente não gosto mais, e ele para mim funciona como um andaime. É muito bom você construir a casa, reformar, mas depois que acabou, que a casa está pronta, tira, porque ele enfeia e atrapalha. No paralelo, quando eu comecei a estudar palhaçaria, eu entrei em contato, porque é como se eu tivesse recebido um santo, com o caipira, a figura do caipira, que sempre foi muito presente na minha vida. Eu sou da 6ª geração, eu sou a 7ª geração, para trás de mim, 6 gerações nasceram na roça. Eu sou o primeiro, assim, na linha do meu pai, a primeira geração que nasceu na cidade. Então eu tenho isso muito colado. A primeira vez que eu fiz o Alvimar, que é um personagem caipira, toda essa palhaçaria veio grudada de um jeito assim que eu entendi que o meu trabalho enquanto Alvimar era só não atrapalhar o que pintava. Então, quem é Pelanca? Hoje, Pelanca para mim é o PJ. O meu palhaço legítimo é o Alvimar, que é um caipira. E aí, olha, aí como o mundo vai dando volta. A palavra clown, eu cheguei nos estudos lá que vem de uma palavra francesa, que se não me engano, Claude, alguma coisa assim, não falo francês. E que quer dizer camponês. Olha como a bagaça fecha. O camponês brasileiro é o caipira. Então, para mim, Álvaro, que cresceu muito em contato com a cultura caipira, aquilo fez muito sentido. Então, te respondendo, Pelanca, PJ, e o meu palhaço legítimo mesmo é o Alvimar. Quando precisa, eu boto o Pelanca e a gente vai. É bem legal ver a questão dos palhaços, inclusive nos hospitais, levando alegria, né? Como é que você vê esse trabalho deles? Cara, é uma coisa incrível. Tem muitos amigos dos doutores, né? E de outros grupos Doutores também. Da Alegria. Doutores da Alegria. O Mauro do Narizes de Plantão, que é genial. O Mauro colocou uma cadeira de palhaçaria dentro da Universidade de São Camilo para os profissionais de saúde. Para os cursos de saúde, seríssimo. Botou um curso de palhaçaria seríssimo lá dentro, assim que tipo, faltou, sei lá, 2 vezes e você tá fora. É um trabalho animal. Então, a palhaçaria em hospital, ela traz uma humanização, né, um pouco do papo que a gente estava tendo aqui, esse distanciamento que o médico chegou. A vida inteira eu sempre penso em pêndulo, né? Começou de um jeito, vai chegando, chega no extremo do técnico, aí vai voltando para a humanização e assim vai seguindo. O palhaço, ele traz esse humano, ele traz o erro. Deixa menos estéreo, né? O ambiente. Deixa menos estéreo e ele aproxima. Porque, via de regra, as coisas estão mudando, mas via de regra, o doutor, né, a gente chama de doutor, tá numa distância da gente que
a enfermeira já está mais próxima, e o palhaço, o status, falando de status, o status do palhaço é mais baixo do que o do ser humano. Sim. Ele é o extremamente humano, é tão humano, ele é falível, ele erra, então quando... É um ridículo. Ele é um ridículo. Quando você vê aquilo dentro do hospital, e aí tem uma porrada de estudo, né? Falando que aumenta a imunidade, glândula timo, e trabalha, o pessoal dos doutores fala muito isso, que você trabalha com o desejo da pessoa de estar lá fora. De estar fora do hospital. Traz um pouquinho também do lá fora pro hospital. Pro hospital, a pessoa que está sucumbindo, ela fala, caramba, nossa, tem vida lá fora. Deixa eu melhorar. E tem sorriso, e tem alegria. E até dentro disso que você falou, da humanização, no início da minha carreira, eu trabalhei muito com doente grave. Era emergência, pronto-socorro cardiológico, UTI. E depois, quando eu comecei numa empresa, uma enfermeira perguntou para mim, doutor Carlos, por que você não sorri? Olha que forte. Porque essa história que você falou do doutor, a postura, né, a autoridade, e eu respondi para ela, bom, porque eu estou atendendo doentes em sofrimento, por isso que eu não sorri. Mas até falando sobre isso, Álvaro, quando que fica estranho, quando que não encaixa, por exemplo, o palhaço? Isso vou dar um exemplo, a pessoa que está muito triste e chega alguém fazendo palhaçada, chega alguém contando piada, essa pessoa não vai rir. Quando que o doente vai preferir o médico... Tem algum momento que ele vai preferir o médico sério ou sempre cabe uma piada? Então, chegamos num ponto muito bom que é, primeiro, não necessariamente o palhaço tem que fazer rir. Esse é o senso comum. Ver o palhaço, um dos motivos que eu não gosto de usar o nariz é assim, nem sempre eu vou entrar em cena e vou te matar de rir. Às vezes vou gerar um questionamento, às vezes vai ser uma cena agradável, às vezes, não necessariamente, às vezes vai ser uma risadinha. Botou o nariz, eu criei uma expectativa que nem sempre vai corresponder com a realidade. A escuta é fundamental, assim, de entender o que eu tenho para dar, qual a necessidade dessa pessoa. Às vezes me vem uma poesia do Leminski. Ainda ontem chamei um amigo para ficar em silêncio comigo. Ele veio meio a esmo, praticamente não disse nada e ficou por isso mesmo. Então, às vezes, o que você tem para dar é um silêncio. Me vem muita imagem lembra do Divertidamente? A cena que o Bing Bong, que é aquele bicho com a tromba de elefante, ele tá mal, tá deprê. E a alegria senta do lado dele, chega aloprando. Vamos animar, enchendo o raio do saco. E não conecta, porque ela não pareou o Bluetooth com ele. Ele tá numa frequência e ela tá em outra. Não dialoga. Então, universos paralelos. Aí vem a tristeza, só senta do lado dele e existe. No silêncio dela, ela fala, eu sei o que é estar triste, você está triste, vamos ficar juntinho aqui. Ele se sente ouvido. Ela cura ele sendo triste. Olha que demais. Sensacional. E muitas pessoas, às vezes, têm essa dúvida, né? Ah, mas fulano tá triste, tá desabafando sobre um problema, o que eu faço? E às vezes eu falo só, fica junto. Fica junto. Isso cura. E às vezes, porque aí também a gente criou que essas emoções são boas, essas são más. Se a gente tem, elas são necessárias. Sim. Bicho, o que eu cresci, talvez a tristeza mais punk que eu experimentei, que foi uma separação de 16 anos, um casamento de 16 anos. O que eu cresci, aquela tristeza foi fundamental para eu entrar em contato e para me devolver melhor para a sociedade. Então a gente também tem uma ditadura do riso, uma ditadura da alegria, que ela só vai... Para mim é uma imagem do espelho, assim, que é o gráfico, o mesmo tanto que sobe é o tanto que tem para descer. Se você não tem capacidade de descer muito, você também não tem capacidade de subir muito. A gente na psiquiatria chama isso de modulação. Essa capacidade de alternar as emoções. Então, a pessoa que não modula, ela está doente também. Que ela está só lá em cima, ela está doente, que está só lá embaixo também. Então, é importante a gente ir para cima e para baixo. Mas, ó, quando eu fiquei sabendo que você veio, eu estava refletindo e eu lembrei de um filme do Selton Mello, que é O Palhaço. O Palhaço. E ele pergunta, né? Pô, mas se eu faço os outros rir, quem vai me fazer rir? E como que é essa imagem do palhaço triste? Tem até um quadro famoso, né? Sim. Como que é essa imagem? O palhaço, você passou por um momento que você estava triste,
mas tinha que fazer piada com os outros? Esse momento você estava trabalhando com um palhaço? Cara, esse momento foi na pandemia, foi um pouco mais de boas, mas eu passei por um outro, que acho que é bom para ilustrar. Eu perdi meu pai também na pandemia em 2021. Ele faleceu numa segunda-feira, eu estava dando um curso online, na quinta-feira eu tinha curso. E já era uma segunda, terceira aula do mesmo curso. A turma muito unida falou, Álvaro, meus sentimentos, só se quiser cancelar a aula, fica à vontade. E eu falei, de jeito nenhum, porque eu não vou perder essa oportunidade de experimentar o que é estar dando essa aula de verdade, de luto. E foi assim, eu chorei na aula, eu trouxe a verdade daquela situação e a aula me fez bem. Porque eu amo dar aula, o Dr. Carlos foi meu aluno, sabe? Eu amo estar ali. E aquilo foi muito importante para mim. Então, essa coisa da tristeza, acho que tem um mito ali de... primeiro, a gente pensa muito como um bloco, né? E é assim. Por exemplo, nessa aula, o próprio luto, eu lembro na morte do meu pai, que eu e minhas 2 irmãs fomos para Conceição do Mato Dentro para enterrar ele. E a gente, nesses dias, passamos uma semana lá, nesses dias assim, chorava de soluçar, de repente estavam os 3 gargalhando, lembrando das coisas que ele falava, de repente dava uma saudade. A gente pensa muito blocado, né? Sendo que E tem pessoas que se sentem culpadas de rirem no processo do luto, mas é totalmente natural. Sim, porque eu lembro nesse luto, eu aprendi uma coisa muito legal sobre luto. Eu sou muito empírico, assim. Até então, eu tenho uma tendência, até te respondendo assim, Henrique, de não entrar em contato com a dor. Assim, a minha tendência natural. Sabe, cada um tem tem uma constituição. O meu era, não olha para lá, olha para o outro lado que tá tudo bem, continue a nadar, continue a nadar. Esse era o meu modelo. Passei pela separação e a dor chegou de um jeito que não tinha para onde esquivar. Era um Scania batendo num Fusquinha. Aí eu fui para o outro extremo, que eu peguei a dor no colo e falei, essa dor é minha, ninguém tasca. É um outro modelo de pessoa. Fui para esse outro extremo. A minha dor de estimação aqui, ninguém toca. E aí ficava... Quase tem um deleite de estar sofrendo, né? Aí, legal, passou isso. Aí foi em 2021, meu pai falece. E aí eu falei, se esses anos... Eu medito com mais de 20 anos. Se esses anos todos de meditação não me servir agora, não serve para mais nada. E aí ali eu me permiti ser atravessado pela dor. Igual... Falou de fantasma? Igual o fantasma atravessando parede. Que era, eu tô aqui inteirão, não vou esquivar, a dor tá vindo, vou matar no peito. Ela passa, explode, me afeto com aquilo, choro, e ela vai. Permitir ela ir, né? Permitir ela ir e ver quem eu sou depois dela me passar. E ela vai passar de novo, fica fazendo zigue-zague, né, gente? E cada vez mais espaçado, né? Eu enxergo o luto assim. Sim. É um fantasma fazendo zigue-zague. Primeiro assim, tchac, 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 e vai fazendo... De vez em quando aí volta. Vai ficando mais lento. Permitir vir e partir. Né? E às vezes volta. Vai voltar. Interessante isso. Né? E a Marina mencionou, isso é um aspecto que eu queria enfatizar. Muitas pessoas no luto, ou mesmo depois do luto, ficam incomodados de estar sentindo um momento de alegria, um momento de descontração, um momento de felicidade. Então, como isso é importante. Mas vai da nossa cultura, né? Nossa cultura é um luto muito triste. É um momento muito assim, né? Que tem mudado, mas a gente vê outras culturas completamente diferentes. Que celebram, né? A vida daquela México, pessoa. Lá fazem uma festança. A gente não entra em contato com a morte, né? Então, o luto vai muito além da morte, mas a gente não entra em contato com a perda, vai de todas. A morte é a única que a gente tem certeza e a gente ignora. Quantas vezes por dia você pensa que amanhã pode ser que a gente não se veja? A gente não pensa nisso, a gente não foi culturalmente treinado a isso. Interessante. Aí voltando à questão da humanidade, né? Como é bom a gente reconhecer as dificuldades, superar, melhorar, evoluir e aprimorar como pessoas, né? Então hoje eu sorrio, posso sorrir aqui à vontade, né? Eu só lamento não ter conhecido o Álvaro antes, porque tem outra questão, que o Álvaro ele é multiartista. Esse ponto nós não chegamos ainda, queria que você falasse um pouco. E eu tenho uma dificuldade enorme
com a questão da criatividade, porque eu acho que tem que reproduzir o que eu aprendi e criar, inovar, improvisar. Então, eu já fico ansioso. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. E a questão da música também, né? Eu desafino, Álvaro, até para bater palma. Mas eu admiro, adoro música, né? Então, conta um pouquinho desse talento, né? E talvez esse superpoder de ser multiartista. Cara, acho que tem a ver com... a gente estava conversando antes aqui da minha hiperatividade. Eu não tenho nada que eu faço... né? Tem gente que é especializado naquilo. Eu jamais seria um bom especialista. Eu sempre... eu sei fazer um pouquinho desse, um pouquinho desse. O que eu construí na vida foi isso. É o cara que faz satisfatoriamente um monte de coisa. Com a arte, aí tem essa coisa que eu acredito que a gente só dá nome aos bois para facilitar, para poder ter a escola de música, ter a escola de dança, a escola... Na prática, é expressão. E aí eu acho que isso que você falou da criatividade, assim, tem um mito. A gente está criando o tempo todo. O tempo todo. Chegou aqui, você não sabia quem ia te atender ali, né? A improvisação. Nossa, achei que era uma pessoa e hoje final de semana tem outra pessoa ali, tudo, né? Eu não sabia como é que era o lugar que eu ia, como que era a vibe desse grupo, né? Porque tem a vibe de cada um, a vibe daquilo que a gente vai encontrar o tempo inteiro, estamos criando. Então, reconhecer, acho que o primeiro passo é reconhecer que a gente está criando o tempo todo. Segundo passo é entender que a criação, ela tem duas partes. Você tem, igual comer, reproduzindo aqui um almoço. Pegou a comida com garfo, levou na boca, mastigou, engoliu. A gente acha que comer é só essa parte do mastigou e engoliu. O tempo que eu estou levando minha mão aqui, pegando a comida, eu estou comendo também. O tempo que eu não estou exatamente debruçado produzindo, eu estou criando também. Tem uma parte que é passiva. Ela cria. E é a junção desses dois. É sístole e diástole. Fazer pão. Você bate a massa. Ela tem que crescer. Então, entender que tem esses dois passos alivia um pouco essa... Preciso criar. E a terceira coisa é entender que a barra, essa barra é nossa. A gente pega a barra do outro. A barra é nossa. Por isso que eu falo, ser todo dia um pouco mais Álvaro Lage do que eu acordei. O que é criar para mim? Porque a gente vê o do outro. Nossa, eu queria muito andar de skate. Eu tenho um amigo Ciro, anda de skate, eu queria andar de skate. Queria querer, né? Eu falo que tem aquilo que a gente quer e o que a gente queria querer. Eu queria querer andar de skate. Se eu quisesse mesmo, eu andava. Mas não é para mim, visivelmente. Assim, eu trombo andando a pé. Então, da gente entender qual é a barra nossa. Você é a sua própria mochila. A gente está acumulando repertório desde o dia que nasceu. E mais. O repertório nosso, para nós, ele não é tão ouro quanto é para o outro. Eu ia falar isso agora. Eu estava pensando nisso. O outro é sempre... Poxa, mas o Álvaro toca violão, eu não consigo nem... Mas tem um monte de coisa que eu faço bem, provavelmente você não faz. Eu não sei fazer uma cirurgia cardíaca. Acredito também não. Mas a gente não reconhece o que a gente faz. Só reconhece o que o outro faz. Essa e é feio. né? É meio feio reconhecer o que a gente faz bem, né? A gente foi treinado... A sociedade, essa coisa da sociedade, eu digo. Da humildade, né? Olha que doideira. Pensando numa reta, né? Eu gosto muito de trabalhar com polaridade, ajuda a entender. Pensando que numa reta tá totalmente arrogante, a humildade tá em que ponto da reta? A gente coloca ela na outra ponta. E a mentira, ela tá no meio. Aqui é o totalmente descrente de si. A autoestima lá no pé. A humildade é o meio. É falar, isso eu faço bem. Que legal. Olha como muda. Né? Você falou isso do olhar do outro. Eu gosto muito de trazer a imagem do Superman, né? O filme antigo, Christopher Reeves, quando ele, ainda bebê, vem de Krypton ia falar pro Brasil, pra Terra, cai num asteroide. Em Krypton, bicho, não tinha superpoder nenhum. Lá todo mundo voa, todo mundo tem super força, todo mundo sopra as coisas e vira gelo. Quando ele chega na Terra, bebezinho ainda, que aí os pais adotivos encontram ele porque quebrou a caminhonete, e ele, bebezinho, levanta a caminhonete,
o olhar... Aquele momento é que ele tem superpoderes. O olhar dos pais adotivos dele é que dão o superpoder para ele. É a comparação, né? Então, da gente ter uma clareza que o que eu tenho é ouro para alguém. Vou botar... Já é criativo demais eu fazer o que eu faço. Olha como... Opa, tira um peso. E aí reconhecer esses poderes, superpoderes que nós temos. Sim. Né? E como é bom a gente poder reconhecer, como você falou, Sim. com a humildade e colocar esses superpoderes também a serviço das pessoas. Né? Exato. Eu tive muita dificuldade quando eu fui escolher o que eu ia fazer de profissão, porque eu olhava as matérias e aí as pessoas sempre falavam assim, pense uma matéria que você é boa. Uhum. E eu só gostava de filosofia. Era a única matéria que eu gostava, que eu ficava apaixonada, assim, na aula. Falei, bom, mas fazer filosofia, né? Sei. Eu gosto muito de estudar, eu faria como uma segunda faculdade, mas eu também não quero ser professora. Mas é aquela questão de sair um pouco do padrão, né? E aí eu fui olhar, comecei a terapia para entender melhor esse processo de decisão de carreira. Falei, tá, mas o que eu sou boa? Não sei. Não sei, tinha 17 anos, né? Não tinha desenvolvido muitas coisas. O que eu sou boa? E aí o meu pai teve um papel importante. Ele falou, por que você não faz psicologia? Bate assim com o seu jeito. Aí eu falei, ai, pai, ficar ouvindo o problema dos outros o dia inteiro, né? Não sei. E aí depois de um processo de autoconhecimento, eu fui entender que ser uma pessoa introvertida me facilitava ouvir melhor as outras pessoas, que eu não precisava só saber falar, que o extrovertido às vezes é mais valorizado, né, em carreira. Não, ser mais quieta, ser mais na minha, por mais que eu estava desenvolvendo a minha comunicação também, era uma qualidade. Olha que demais, olha que precioso isso. Porque as coisas são... Tem um filósofo fugante que ele fala que a aranha encontra a mosca. Isso não é bom nem ruim. Para a aranha é incrível, para a mosca é um pesadelo. Então, ser introvertido é bom ou é ruim? Só é. Só é, exato. Que fatiamos com isso, né? Que legal. E, tem jeito errado de se comunicar, por exemplo? Você acha que ou depende do contexto? Eu tô perguntando isso porque recentemente a gente teve o episódio do Elon Musk, né? Que se você tira de contexto, fica uma coisa estranha. Cada um tá falando uma coisa. Você acha que tem momento errado de... Do Elon Musk, acho que pra ele foi certo, porque ele falou pros dele. O cara é neto de nazista. O pai dele se mudou pra África do Sul porque simpatizava com o apartheid. Ele comunicou certo pros dele. É assustador o que ele fez. Mas ele foi pensado, ao meu ver, né? Assim, com quem eu me comunico? Para quem que eu tô falando? E aí a gente traz essa... Acho que para saber se comuniquei certo ou errado, tem a ver assim, para quem que eu tô falando? Fundamental saber quem tá do lado de lá. Né? A gente brinca muito o Pedro da Circuito Saber, quando a gente tá criando coisa para redes sociais, a gente fala, legal, mas ficou absurdo. Como que eu falo isso para a mãe do Romário? Então, ter uma clareza. Quem é a minha audiência? E aí acho que essa é a equação. Assim, o que eu tenho para entregar? Quem está do outro lado? E como que a gente encontra esse caminho do meio? Assim, o certo e errado para mim é um conceito meio perigoso, que eu acho que o tempo inteiro o golfinho com sonar, sabe? Você mandou, bateu, voltou. O que voltou? Pá, pá, pá. Tem um cara chamado David Snowden, não é o Snowden do Wikileaks, o David Snowden é um cara, um pensador que tem a teoria em inglês da teoria da complexidade, que ele fala que num sistema complexo, a única certeza que a gente tem é que qualquer intervenção feita nele vai gerar um resultado que não sabemos qual é. Então o que ele recomenda é faça pequenas intervenções, é um método emergente, você faz uma pequena intervenção, vê o que emerge e ali você faz uma nova intervenção. Então, te respondendo, acho que o certo e o errado é uma colheita. Se tem alguma dica para dar, assim, abra a escuta para testar. Porque o tempo inteiro é teste. Não tem garantia, Não tem que ter medo de errar, então, né? Vai acontecer. Inevitável. Eu nem sei se a palavra é medo de errar, mas computa que o erro vai vir. Aceita que esse prejuízo errar. Tem que estar na conta já. Ele está na conta.
Né? O cara que, no circo que joga malabares, é questão de tempo, o melhor malabarista do mundo. Algum momento vai cair a bolinha. A gente treina o acerto. Né? A vida é treinada. Você não treina. Vamos ver se a gente perde um paciente. Você não treina isso. E, legal, temos que treinar o acerto, porque senão é enlouquecedor. Mas a gente tem que treinar a lidar com o erro. Perfeito. E aí vem a questão da perfeição, né? Que exatamente quando erra, ativa a crença distorcida de não ser digno de aceitação, valor e amor, diminui, então, o seu próprio valor. E como é importante a gente, como você falou, pessoa extremamente habilidosa, em algum momento ele errou. Porque ele não é perfeito e nunca vai ser. Exato. E o erro não representa quem ele é. Cara, mais do que isso. Onde a gente aprende mais? No erro ou no acerto? No exatamente. Acabei de contar a história de dores profundas aqui, que é de onde sai. Porque o erro você não fica tentando tabular. O acerto, você não fica tentando. Aí o que eu fiz para acertar? Dificilmente você comemora. Que massa, acertei. O erro, você não quer sentir aquela dor de novo. Deixa eu entender o que aconteceu aqui. E ali saem uns aprendizados geniais. Mas tem um outro lado que eu me coloco nessa experiência, que quando eu errava, principalmente, às vezes eram pequenas coisas, errava o tom da voz, falava um pouquinho mais alto e soava inadequado. Né? Eu me sentia inadequado. Eu resumia a minha existência à inadequação, porque não foi perfeito. Então tem que se permitir o erro para se permitir o aprendizado. Perfeito. E aí a dica boa é separar o verbo to be, que em inglês é um só, mas a gente separa o ser do estar. E esse é o perigo. Eu fui inadequado. Naquele momento eu estive inadequado. Eu não sou uma pessoa inadequada. Perfeito. Aí, fica mais leve. A gente é muito pouco gentil com a gente. A gente até mascara, mesmo as pessoas mais convencidas, mascara tô bem resolvido. A gente é muito cruel com a gente. Como é importante isso, que momento privilegiado que nós temos aqui de resgatar esse modo de ser mais acolhedor e gentil consigo. É a autocompaixão. Isso. E a minha bio no Instagram é Se Olhe com Carinho. Olha que demais. Por conta disso, a gente é muito crítico, a gente é muito pesado com a gente. E aí eu costumo falar, se você olhasse para algum familiar, alguma pessoa querida para você que estivesse passando pela mesma situação, como você falaria com ela? É da mesma forma que você fala com você? E você acha que, por exemplo, hoje eu vejo as mulheres, os homens também, mas as mulheres principalmente, um transtorno de imagem praticamente generalizado. Você acha que é cultural isso? Por exemplo, a gente fala do brasileiro, dessa nossa esfera. Você acha que é cultural isso? A imagem do autoconceito. Sim. De quem elas são. Eu acho que é cultural não só do brasileiro, é cultural do lugar da mulher na sociedade. Passa muito por isso. Então a mulher ela se sente muito cobrado, que antes era papel dela cuidar da casa e dos filhos, a gente culturalmente adicionou um novo papel que é o trabalho. E os homens não deram conta de entender que a casa também é o lugar deles. Então a mulher ela vive uma vida sobrecarregada, ela vive uma vida com muitos papéis que ela não dá conta mesmo. Mas aí vem a culpa de eu não dar conta de fazer tudo da forma perfeita que eu gostaria. Vem a culpa de não dar conta da minha expectativa, da expectativa do outro, que muitas vezes não está alinhada com a realidade, com o que é possível. E aí vem a autocrítica pesada. E ainda fala, parabéns, guerreira. Guerreira não, bicho. Me ajuda, né? Parabéns. Pega a armadura aí, vem comigo. Faça a parte comigo. Qual é? Não tô aqui pra ser guerreiro, tô aqui pra ser eu só. Se a gente cavar um pouco mais isso, porque a gente tá um do lado do outro. Um que usa a imagem dele e a vulnerabilidade, mostrando para todo mundo, né? E do outro lado, você que tá falando que a mulher tem todos esses papéis, mas e quando a gente fala da imagem? Que eu vejo a imagem para a mulher é uma coisa muito forte. O espelho. O espelho mesmo. O espelho. É uma questão de padrão cultural, padrão social, que a gente tenta quebrar, mas que é muito forte. É cristalizado, né? É cristalizado. A mulher, a todo momento, ela tá se comparando no Instagram com fotos editadas, com um acesso muito fácil a procedimentos estéticos, cirurgias plásticas cada vez mais comuns.
E aí fica uma comparação muito injusta, porque eu não tô me comparando com corpos que são reais, eu me comparo com corpos modificados. É impressionante. Hoje em dia, você já reparou, todas as blogueiras têm a mesma boca? Mas é igualzinha. É muito feio. É assim mesmo. Então é uma comparação injusta. Aí a mulher, ela se olha no espelho, ela vê uma diferença muito grande do que ela vê na internet. Ela tem estria, ela tem celulite, o que toda mulher tem. Mas na foto editada, o Photoshop tira. E é uma comparação muito, muito difícil. E aí entra a questão sobre a autoaceitação. Até a gente conversou em outro episódio, né? A questão do se aceitar e não fazer nada a respeito, ou o se aceitar é entender que, ok, eu sou assim, eu entendo que tem coisas que eu não consigo mudar, que faz parte da minha estrutura corporal, e eu posso aprender a conviver com isso com mais carinho. Eu posso aprender a me odiar menos no espelho. Então, às vezes, não é resolver aquela característica que às vezes não tem como resolver mesmo. Ou só uma cirurgia resolveria e é um risco muito grande. Eu posso aprender a me olhar com carinho e falar, olha, essa característica ela faz parte de um todo. Porque às vezes eu olho no espelho e enxergo só ela. O que eu não gosto chega primeiro. E eu acho que todo mundo tá olhando aquilo que eu não gosto. Quando na verdade as pessoas olham o todo. Ninguém tá vendo às vezes. Ninguém tá vendo. E todo mundo olha o todo. Então, entender que isso faz parte de quem eu sou, assim como as minhas vulnerabilidades fazem parte de quem eu sou, mas não define quem eu sou. Assim como o meu erro não define, a minha característica não define. Então, é esse processo de se olhar com mais carinho, com gentileza. Álvaro, e você acha que o processo, por exemplo, para o palhaço, ter que olhar com mais carinho o que ele vai usar ali pra, como você falou lá no início, de ridículo? Totalmente. É o mesmo processo. Porque é um processo de construção de uma... não sei se a palavra é coragem, tá? Mas de uma autoestima, é uma construção. Que, opa, eu ganhei, eu consegui olhar para esse ridículo meu. Entrou aqui no meu repertório. E para esse. Opa, eu vou ganhando hábito de olhar para aquilo e vou construindo, entendendo. Eu botei isso em cena e não morri. Vou mais um pouquinho, né? Porque, na verdade, o que eu acho que é assim, chegar num ponto de isso aqui internamente está mais forte do que o Instagram, do que o outro está pensando, porque é cruel. A gente está vivendo uma era onde é tudo para fora. Isso. Tudo para fora. Você não importa bem, a comida não precisa estar gostosa, ela tem que estar estragramável. Instagramável. Mas esse foi o ato falho, foi o erro perfeito. Então, perfeito isso que você colocou. Como que eu sou gentil? E a mesma construção que se dá no intangível, se dá no tangível. Como que eu começo a entender o que fazer, todo satisfeito com isso, desinchando esse olhar negativo que a gente tem para nós, né? Emagrecendo o olhar para ver o que de fato pega, o que é factível, o que não é. Estava vendo um estudo na aula da pós, eu não lembro o nome da mulher, que ela fala que o Brasil, acho que se não é o pior, está entre os 3 piores países de imagem para a mulher. E o primeiro em cirurgia plástica. Então, eu acho que era o primeiro. Ela falava assim, da velhice, o assunto dela era velhice, que aqui a mulher com 30 anos ela se acha velha. E aí você pega na Europa, na Alemanha, a mulher, sei lá, tá lá com 60 anos, e ela entende, agora essa é a minha idade, e isso faz parte dessa idade. Você chegou a assistir A Substância? Exato, é aquilo. É isso, é um filme pesado emocionalmente, mas é uma crítica justamente sobre esses corpos, né? Tem a Demi Moore, que é fantástica, com 60 anos, que sim, logicamente não aparenta os seus 60 anos. Porque ela é toda feita, né? Exato, e por isso ela aceitou fazer esse filme, porque ela entende que ela também faz parte dessa sociedade. Sim. Como uma artista, ela tem um papel de destaque, que é referência para outras mulheres. Então, trazendo um exemplo muito, muito meu, assim, do meu processo também, eu vivi uma distorção de imagem, que foi muito de onde veio a minha timidez, porque eu achava que todo mundo ia olhar para uma característica minha que eu não gostava. E eu vivi, então, na pele esse processo de eu não preciso amar essa característica que eu não gosto, mas eu também não preciso odiar ela. Eu preciso aprender a conviver, que ela é mais uma só de várias outras. Nossa, você foi falando, me veio uma imagem aqui que é o momento que o patinho feio encontra o cisne.
encontra a galera deles. Isso aconteceu comigo na palhaçaria. A minha turma, né? Bom, eu sou palhaço há muito tempo aqui em São Paulo, que eu entrei para um grupo maior, mas mesmo lá em Minas, do grupo que eu fazia, os palhaços são os tortinhos, cara. É a galera que era o último a ser escolhido na educação física, é o que era meio sem jeito para namorar, era o que era nerd e ficava lendo revista média o dia inteiro. De repente você encontra todos reunidos, jogando no quintal, a gente era em 15 palhaços, todos esses no mesmo lugar, e aí é o patinho feio, o momento que ele fala, só tava esquisito porque eu não tinha encontrado os meus. O ambiente. A galera onde isso que eu tenho é valoroso. Né? Então tem, acho que esses dois trabalhos, um que é interno, de separar o joio do trigo e falar, acho que eu estou inflacionando esse problema aqui, e o outro que é encontrar a sua turma, porque ela está em algum lugar. A hora que você encontra e fala, olha, a galera onde isso aqui é valor para eles, isso aqui não é. Mas é como você falou de pegar a dor e fazer ela de estimação. Muitas pessoas, elas nutrem isso e continuam indo nos ambientes que elas se julgam inadequadas, né? Sim. E até falando em ambientes, o que me conectou com o Álvaro foi o trabalho que ele faz de promoção de saúde mental, particularmente nas empresas, organizações. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho desse trabalho dele nas empresas, né? Inclusive, estará em Jundiaí no dia 19 de março, junto com a Orion, em Jundiaí, e falando disso com a palestra Pareando o Bluetooth. Pareando o Bluetooth. Como se conectar de forma potente com você mesmo, com o outro e com o ambiente no qual você está inserido. Cara, a coisa da saúde, né? E é um assunto... Olha que loucura. Eu, depois de muitos anos trabalhando com isso, eu me liguei que, em última instância, o que eu faço é um trabalho de saúde mental e saúde social. Né? Pegar conceito antigo de saúde, que é ausência de doença. Bom, eu estou no meio dos médicos. Esse caiu por terra há muito tempo. E aí, hoje em dia, pelo menos as coisas que eu estudo, a gente trabalha com o conceito de saúde é você ter condição de tocar o bonde. Levar a porrada e levantar. Aquilo que me perguntaram, e o que é ser feliz? Ser feliz é poder ser triste. Então, esse trabalho que eu faço, tem um conceito da Cabala que fala: pecado é tudo aquilo que nos afasta de nós mesmos. É um trabalho... Então, isso para mim se aplica à saúde. Quando você está próximo de si mesmo, você não adoece. Você está pleno. E quando você vai se afastando de si mesmo, e aí nesse sentido... Nossa sociedade está completamente doente, os ambientes de trabalho, todo lugar. E eu tento trazer isso atuando no como. O quê? Você vai ter que entregar o relatório, você vai ter que todo dia chegar às 7 na empresa. Agora, você pode, ninguém vai trazer isso de fora. É você. Como que eu tenho o Salvador dali, é o Salvador daqui. Como que eu me salvo daquilo? Que você falou de ser mais Álvaro no final do dia. De ser mais Álvaro. Como que eu encontro... vou dar exemplos bestas. Coisa que eu faço em casa. Eu não gosto de lavar louça à noite, né? Aliás, eu não... de dia eu adoro lavar louça. Mas... Depois das 18. Muito legal. Sempre que eu vou correr, sair, chegar em casa. Agora eu vou lavar louça. Só um parênteses aqui. Em casa, eu detesto lavar louça, né? E às vezes eu ia saindo de fininho, a Marina falava, a louça hoje é sua, viu? Eu de manhã eu acordo, vou fazer um café, e aí eu gosto de lavar de manhã. Botei na minha cabeça, quem tá fora não vai saber disso, mas quem chegar ali vai me ver lavando a louça. Eu boto o café para fazer, e eu criei na minha cabeça que o café tem que estar pronto junto com a louça. Eu inventei na minha cabeça. Ou seja, se o café ficar pronto antes... Eu vou parar de lavar a louça para tomar o café. Se a louça ficar pronta antes, eu tenho que ficar esperando o café. Então eu criei uma gincana de mim comigo mesmo que aquilo ali muda o como. Então esse é um exemplo muito idiota, mas que é o que eu faço nas empresas. Como que a gente encontra caminhos mais prazerosos e significativos? É muito pobre você receber só o salário. Passar um mês ali... E o seu recebimento é só o salário. É muito pobre, cara. Você tem que estar recebendo 24 horas. O tempo inteiro tem que ter algum motivo. E não importa quem vai definir quão nobre é esse motivo, é você.
Às vezes, eu para eu botar o pé para fora da cama, eu tenho que achar coisa legal no dia. Que seja, hoje eu vou lá no podcast. Ou, nossa, hoje no almoço tem lasanha. Não importa o tamanho daquilo, mas a gente tem que encontrar caminhos. E aí esse trabalho que eu faço nas empresas, né? Eu trabalho com as vitaminas, as 5 vitaminas. Legal. Que é vitamina A, de autocuidado. A gente confunde, ainda mais, eu sou pai de 3. A gente confunde autocuidado com egoísmo, né? Acha que cuidar de si mesmo, estou sendo egoísta. Imagina, você que atende, sobretudo as mulheres que estão acostumadas a cuidar pra caramba, começa a achar que, nossa, mas eu tô sendo muito egoísta. Quantas vezes? Eu vou comprar isso para mim, tá precisando comprar isso para as crianças. Então, autocuidado, o que eu posso fazer para me cuidar? Onde eu consigo cavar esse, que seja 5 minutos, que é meu. Eu medito todo dia 25 anos, uns 20 anos. Aquele tempo é sagrado, e se eu precisar acordar às 5 da manhã, eu vou acordar porque aquilo ali ninguém me rouba, é meu. Então, a vitamina A de autocuidado, vitamina B de brincar. Cara, e o brincar, tem uma frase que eu amo, de uma filósofa que fala que brincar não é uma ação, é um estado de espírito. Que demais. Que legal. O nome dessa filósofa é Luma, é minha filha do meio. Quando eu comecei a pesquisar, assim, que eu entendi que o meu assunto era o brincar, aí vou perguntar, na época ela tinha 9 anos, eu vou perguntar para ela que é criança, ela falou, pai, brincar não é uma ação, é um estado de espírito. E aquilo ali ficou 3D, né? Por exemplo, quando tem muito mais a ver com o olhar do que com as mãos. Quando você olha para uma tomada e enxerga um rosto ali, você brincou com ela e tá aqui. Então, o outro às vezes não sabe. Quando me vê brincando de lavar a louça e coar o café ao mesmo tempo, quem tá ali nem viu que eu tô brincando. Eu fazia isso com o carro, né? O farol do carro era o olho, a parte de baixo era a boca, e cada um tinha uma expressão. Olha que demais. A gente tá brincando. Então, como eu coloco, eu chamo isso de saúde lúdica. Como que eu elevo o nível de saúde lúdica do ambiente onde eu tô? Porque se eu posso brincar, é um lugar que tem segurança psicológica, que tem, a gente cabe aqui. Então, autocuidado, brincar, vitamina C, fundamental, que é de conexão. Como eu me conecto? Primeiro comigo mesmo, se eu não me conectar comigo, eu não me conecto com mais ninguém. Tô só espalhando minha desconexão pro outro. É tentar entrar no Spotify sem internet. Não vai rolar. Posso tentar, não vai rolar. Então, como que eu me conecto comigo? Como que eu me conecto com o outro, né? Com a Marina, eu me conecto num lugar que é diferente de onde eu me conecto. Eu conecto com o Dr. Carlos, que é diferente de onde eu me conecto com o Henrique. Entender isso, esse 1 a 1. Passou o sistema de contagem dos povos pirahãs nas margens do rio Marmelos, na Amazônia. Uma aldeia indígena que tem um sistema de contagem muito peculiar, que é 1, 2 e muitos. Passou, 1 é você mesmo, indivíduo. 2, a relação. Passou de 2 é sistema. Estamos aqui no sistema podcast, no sistema Entre Costas. É um podcast de família. Se fosse um outro podcast de amigos, é uma outra pegada. Então, olha, conectando, são 3 conexões paralelas, acontecem ao mesmo tempo, que se a gente está atento, a fórmula da presença. É o caminho para estar presente. Autocuidado, A, B, né? Brincar. Conexão D, desacelerar. E essa é uma pegadinha nos dias atuais, que a gente confunde pressa com urgência, velocidade com urgência. Descanso com preguiça. Descanso com preguiça. Descanso com ficar no celular, que também não é descanso. Exato. Então, como que você desacelera, assim, e aí começar a entender, por exemplo, eu sou taurino e mineiro. A comida, para mim, ela tá num lugar muito importante, assim. Às vezes, ontem mesmo aconteceu isso. Eu cheguei em casa, eu tinha, sei lá, 10 minutos para almoçar. Eu falei, mas não vou. Vou entrar para a próxima reunião e depois eu vou sentar e almoçar com dignidade. Então, onde que você consegue... Porque a gente, quando você comeu e não sentiu o gosto da comida, então, aonde que cabe? Ali, no meu caso, que sou autônomo, ali cabia isso, mas no dia a dia, por que eu estou correndo aqui? Eu preciso entregar aquele ali. Porque a gente corre onde precisa e aí onde não precisa a gente está tão aceleradão que a gente corre também. Então, identificar onde tem pontos de respiro aqui.
no meu dia a dia, que eu consigo desacelerar. E é incrível. Muda a vida. A, B, C, D, V. Vitamina V. Que é vitamina verde, cara. Contato com a natureza. Eu morei, né, você fala, foi hippie, eu morei numa ecovila que chama Instituto Visão Futuro, da Susan Andrews, é uma antropóloga de Harvard que veio foi para a Índia, conheceu um guru, virou monja, veio para o Brasil na Rio 92 e criou uma ecovila. Eu morei lá e ela era sempre ligada a dados científicos gringos, e aí veio com essa história da vitamina V, que o contato com a natureza aumenta a nossa imunidade. Então, assim, bicho, moramos em São Paulo, dá para dar um chego, sei lá, no Vila Lobos, no Ibirapuera, ou você, em vez de pegar o carro, dá para fazer esse caminho a pé para você ver um pouquinho de árvore, que seja, dá para botar umas plantinhas em casa, como que dá para, final de semana, caçar um sítio, vir passear aqui em Jundiaí, fazer... Então, aonde você cava isso? Essas são as 5 vitaminas que eu trabalho. Legal, sensacional. E aí a última contemplação que faz muito bem ao coração, melhora o sistema imune, melhora a ansiedade, depressão, como isso é importante, né? E muitas vezes chegam as pessoas no consultório, doutor, eu quero que você dose as minhas vitaminas, né? E daqui para frente vou lembrar do Álvaro, falar, olha, como é que tá essas 5 vitaminas que são essenciais não só para a saúde, mas para a felicidade. E você não contribui com a indústria farmacêutica. É subversiva. É interessante que as pessoas muitas vezes estão atrás da pílula mágica, da fórmula mágica, quando, na verdade... Muito mais fácil. Não, a essência está dentro de si. São ações simples, né? São simples. Eu acredito muito nisso, assim, que o que causa a doença é o que causa a cura, né? Você foi picado por uma cobra, o que você vai tomar? Soro. Soro feito com veneno da cobra. Então, é o jeito que a gente está vivendo, que é o que está ferrando com a gente, está fazendo a gente ser menos a gente. A única pessoa capaz de melhorar isso é a gente mesmo. Verdade. Agora, é impressionante uma coisa que o Álvaro ele chama a palestra de conexão pareando no Bluetooth. E a conexão que ele gera aqui é alegre. Como que contagia de alegria, né, o ambiente? Verdade. Como ser mais contagiador? Como que faz para contagiar os outros? Essa é boa. Lembra que eu falei ali atrás da escuta? Então, primeiro, né, pensando nessa de como que eu tô hoje. Então, cheguei aqui hoje, primeira clareza eu tenho que estar, antes de vir, meditei, vim no caminho pensando. Então, o que eu tenho para dar? O que eu tenho aqui de imobilizado? O que eu tenho de capital de giro energético? Como que eu tô para trocar? Porque tem dia que eu tô mais intro, tem dia que eu tô mais falador. E isso vai timbrar. O lado de lá, quem tá lá. E aí, perceber o que eu sei de quem tá lá no assíncrono. A hora que encontra, aquilo ali, às vezes você pode jogar no lixo, o que você sabe. Deixa eu olhar aonde que eu tô chegando, como que eu tô sendo recebido, qual que é a vibe. Nossa, eu tô muito em casa, eu tô me sentindo à vontade. Então, eu falo muito, quando vai entrar, por exemplo, para dar uma palestra, você pisou no palco, antes de pôr para fora, você põe para dentro. Respira fundo e vê quem é essa galera, como estão hoje. Porque às vezes você tá pilhadão, quantas vezes? Você tá pilhadão e a galera, é uma segunda de manhã, a galera tá assim. Se você já chegar pilhando, você tá agredindo a galera. Então primeiro você tem que parear o Bluetooth com eles. Eles estão cansados. Pô, segunda de manhã é sacanagem, hein, galera? Nossa, quem tá exausto, levanta a mão. Aos poucos você vai construindo. E lembra do exercício da física do diapasão? Lá, 440. Botou aqui, o outro vai vibrar igual. Você tem que colar na frequência do outro e aos poucos você vai levando para onde te interessa. Mas se você não for lá e não for até o outro para parear o seu Bluetooth, você não traz, não adere. Então primeiro você entra qual a vibe que tá aqui e aí aos poucos você vai caminhando. É como se fosse um rapport. Acho que sim. Eu não sei o que é o rapport. A Marina acho que sabe melhor do que eu para explicar, mas se eu errar, você me corrige. É justamente você entender qual a frequência que a pessoa tá e, de certa forma, que ela não perceba, você imitá-la, entrar nessa frequência. Então, por exemplo, você olha para cima. Então, eu vou tentar repetir esse gesto de olhar para cima para que tenha um espelho. Entendi. É mais ou menos.
o que você está trazendo aí, o rapport, seria algo mais sistematizado. Sim. Eu estou propondo alguma coisa bem fora do controle, na verdade, que é entender. Tá presente. Tá presente. Vou dar, acho que tem 2 exemplos que acho que pode ser bom. Estava jogando no quintal, tinha acabado de entrar, a gente estava acostumado a fazer show para 500, 900 pessoas, Teatro Santa Cruz lotado, e eu que abri, eu era da banda, eu que abri. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Jogando no Quintal. Entrava um Fusca no palco, era uma loucura. Primeiro trabalho que eu fui fazer no Jogando no Quintal corporativo, que era o mesmo show, só que numa empresa para 50 pessoas em Brasília. Numa salinha de hotel, aquela sala carpetada. Senhoras e senhores! Começou 50 pessoas sentadinhas ali, acabou. O Marcão Gonçalves, que era jogando, me chama de canto e fala: mano, onde você estava? Você estava fazendo para quem? Estava no Maracanã? Eram 50 pessoas. Aquilo ali, lembra do erro? Aquele erro ali me mostrou assim como é fundamental entender para quem que era. A partir dali, eu mudei. Às vezes nem é a mesma música que dá para tocar. Mudei essa abertura. E eu ia dar um outro exemplo que agora eu não estou lembrando. Legal. Mas é mais ou menos isso, né? Então, teve um exemplo clássico que você dá, que é do episódio lá do Rio, né? Da tragédia de Teresópolis também, né? Boa. Posso contar essa? Pode. Em 2011, teve um desabamento no Rio gigante, uma enchente. Depois fomos estudar o negócio, foi uma massa de água que deslocou da Amazônia para lá e caiu de uma vez. Caiu um rio Amazonas em cima da região serrana do Rio, Teresópolis, Petrópolis. E aí o Cláudio Tebas, que é palhaço, ligou para mim, para o Paulo Federal, e falou: vamos lá fazer uns palhaços nos escombros? Um trabalho de reconstituição emocional para a galera. Vamos, sim, né? Essa é uma máxima da palhaçaria e da improvisação, que é sim. Eu topei aquilo depois que eu falei: gente, por que eu topei isso? Assim, a gente não sabia direito ainda onde ia ficar, o que a gente ia encontrar, mas fomos. Né? Não ia rolar grana, e aí depois eu entendi que algumas escolhas na vida, tem coisa na vida que não faz sentido, faz sentindo. Naquele momento eu senti que era para ir, assim como em muitos momentos da minha vida. Chegamos lá, encontramos um carro de cabeça para baixo. Depois, se quiser, eu tenho até umas imagens, se quiser botar no carro de cabeça para baixo, casa com marca de água assim, até o teto. O leito do rio mudou de lugar, era terrível. Isso fomos um mês depois da tragédia e a gente chegamos na escola Pedro Leite, que era uma escola na localidade em Teresópolis, uma zona rural, chamava Santa Rita. Acordamos cedo, botamos a roupa de palhaço, fomos para a escola que estava fechada desde a tragédia. Então era o dia da reabertura e nós de palhaço, a Ana, que foi a pessoa que nos acolheu lá, era uma liderança local, ela estava com um flip chart para fazer o recenseamento, assim. Quem perdeu casa, quem precisa de família, quem precisava do quê? Quem precisava de casa, precisava de grana, roupa, família. Dessa escola, acho que de cerca de 150, 200 alunos, tinha sobrado 50. Punk. E nós, daquele jeito. Aí entramos, a galera, a diretora da escola falou: acho que é legal começar o show com o espetáculo, começar o evento com o espetáculo dos palhaços. E palhaço, sim! Só que assim, a plateia eram os familiares, algumas crianças. O gráfico de humores variava entre uma tristeza absoluta, uma deprê, uma raiva. Tinham muitos raivosos, outros estavam apáticos, assim, né? Eles tinham perdido tudo. E entre os palhaços, vou pegar um violão. Entra eu com o violão tocando. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, winners and losers. Comecei a falar assim. O Paulo Federal, aliás, eu tocando, o Paulo Federal anunciando: senhoras e senhores, crianças e crianças, bebês e bebês. Cláudio Tebas dançando. Vem a diretora, interrompe a gente e fala: tem uma aluna aqui da escola que ela ganhou o primeiro lugar no concurso de poesia. E aí, vocês poderiam abrir o show de vocês lendo a poesia dela? Palhaço. Sim! E fomos, entra.
Senhoras e senhores, o Cláudio Tebas dançando, eu tocando, Polo Federal narrando. Senhoras e senhores, crianças e crianças, bebês e beboas, com vocês, a poesia da aluna vencedora do concurso de poesias. Nisso, no que ele tá narrando, ele começa a ler a poesia. E aí a poesia começava assim: sei que muitos amiguinhos meus jamais verei novamente. Não. Sei que o cenário que eu conhecia não existe mais. E assim, esses talvez sejam os 2 versos mais alegres da poesia. Assim, foi só descer na ladeira. Nessa hora, eu fiz essa cara que você está fazendo, Marina. Foi um soco na boca do estômago. Eu olhei pro Cláudio Tebas olhou pro Federal olhou pra mim, a gente se olhou. Que é uma frequência muito diferente. Cara, né? e ali a gente se deu conta, assim, que a gente tava tão preso, a gente tava chocado com o que tinha visto, então a gente tava tão fora da casinha, faltou conexão ali, que a gente não imagina. Se a gente tivesse presente, você ia ter um mínimo de noção que depois de uma tragédia a menina não ia fazer uma poesia falando de unicórnio. Cara, a gente olhou. E aí, esse talvez seja o sim mais duro da nossa história. Que fala assim, erramos feio. A gente bateu em quem não podia apanhar. E a gente foi. Quando você escolhe ser palhaço, você não escolhe ser palhaço pra piorar a vida dos. Quero ser. Não, a gente foi para um lugar que estava destruído para melhorar minimamente o que estava na nossa alçada, e a gente deu uma piorada ali. A gente desrespeitou a dor deles. Parecia que a gente estava fazendo chacota. Quando, na verdade, a gente pegou e foi lendo algo. Eu respirei fundo. Se olhou devagarinho, eu comecei a dedilhar uma música mais suave. Cláudio Tebas, que estava dançando, foi recolhendo os movimentos. Polo Federal começou a recitar a poesia com o respeito que a situação pedia. Eu me emocionei, o Federal se emocionou, Cláudio se emocionou, a diretora, as crianças, os adultos. Foi um choro coletivo, assim, foi virando uma catarse. E esse choro explodiu. Tinha era um elefante na sala que precisava ser visto. Esse choro, né? Falamos antes ali da tristeza. Veio à tona, assim, um choro coletivo, todo mundo chorando. Demos o tempo do choro e devagarinho, à medida que o choro foi passando, eu comecei a fazer mágica para um, Federal contar uma história para o outro, Cláudio Tebas brincar com o outro. E aquele choro foi virando um sorriso, o sorriso foi virando uma risada, uma gargalhada. E a gente construiu No final estava todo mundo dando risada. E aí a gente encerrou com a música que desde então passou a ser a música que a gente sempre tocava quando ia nessas ações. O grupo nosso chama Forças Amadas, sem o R. Contra as armas de fogo, a favor das armas de água. Aí passamos a tocar uma música que era assim: minha casa tem 4 cantos, cada canto tem uma flor. Minha casa não entra maldade, minha casa só entra o amor. Minha casa tem 4 cantos, cada canto tem uma flor. Minha casa não entra maldade, minha casa só entra o amor. Cara, e essa história mudou a minha vida, assim, porque a falta de conexão, aquilo ali me mostrou, assim, onde que ela pode chegar. O que a gente estava fazendo não era porque a gente era mal, era porque a gente estava desconectado. E a partir daquele momento ali, primeiro, eu fiz as pazes nesse momento, em 2011, eu tinha, sei lá, uns 10, 15 anos de palhaçaria, era um momento que eu estava completamente anestesiado. Jogando no Quintal era um grupo de sucesso nacional, então eu estava preocupado, quanto que vai ser o cachê, que hora que eu tenho que estar no aeroporto, qual que é o cliente. Eu tinha desconectado de uma profissão que eu escolhi com o coração. E ali eu fiz as pazes e voltei assim. Então, aí a coisa da presença e da conexão virou norte na minha vida. Onde que eu tô? Com quem que eu vou falar? Qual que é a vibe? O que né? Porque o Márcio Balas fala, tudo pode, mas não pode qualquer coisa. Sensacional. E aí eu acho que a gente vai entendendo o que é a conexão humana e caminhando para o nosso fim. Doutor Carlos, como que as pessoas conseguem te encontrar?
Olha, nas mídias sociais, Dr. Carlos Henrique Costa, Instagram, Facebook, YouTube, na Clínica Semos e na Clínica Amorata em Jundiaí. Marina, como que as pessoas conseguem te encontrar? Nossa, eu não consigo nem falar. Fiquei emocionada e fiquei muito impactada com a história. É forte. Olha, o Álvaro tem uma frase que aproveito para fazer minha conexão, minha fala final aqui, que é: um encontro só é um encontro se as pessoas saem transformadas. Então, o que eu tenho que dizer aqui é que eu saio desse encontro transformado, Álvaro. Obrigado. Não tem como não expressar a emoção, o sentimento, né? Então, muito obrigado por transformar a nossa vida aqui entre costas. E tenho certeza que vai ser a transformação para muita gente. Muito obrigado, Álvaro. Como que as pessoas conseguem te encontrar? @Álvaro Lages, né? Site www.alvarolages.com.br. É isso. E em Jundiaí, dia 19 de março. De março, eu, Dr. Carlos, Camila e o Márcio, grande elenco. Time da Orion. Eu sou Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa e hoje o Álvaro Lages esteve entre costas. Gente, muito obrigado, amei estar aqui. Muito bom. Também sabe muito transformado. Que legal, maravilha.